Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Reta final da temporada e o Botafogo é campeão pela primeira vez da Copa Libertadores da América. Já temos G8 no Campeonato Brasileiro, hein? E com a derrota do Internacional hoje para o Flamengo, só Palmeiras e Botafogo brigam pelo título brasileiro nas duas últimas rodadas. E o Corinthians do Chico Lang, do Paulo Sérgio, Coringão ontem ameaçou, meteu mais uma vitória para cima do Criciúma. É mais uma consecutiva numa série de vitórias e o Corinthians só depende dele por uma vaga à Copa Libertadores da América. Por falar em Libertadores, com o título do Botafogo, campeão da Libertadores, e Flamengo da Copa do Brasil, o São Paulo já tem vaga direta à próxima Libertadores da América. E o Santos continua atrás de um treinador. E nós hoje temos um convidado põe pra lá, muito mais que especial. Quer saber quem é? Segura aí que a gente volta já já. Que legal, estamos de volta, e foi rapidinho, né? E para não perdermos tempo, porque tem muita coisa pra gente falar, eu fico sempre muito feliz com os nossos convidados, né? Nossa produção sempre trabalhando muito bem, mas ainda quando tem cara assim como o nosso convidado de hoje, aí é alegria pura, é festa. Nossa e sua aí em casa. Porque ele é bom de opinião, ele é bom de informação, ele é fera. Sem mais spoiler, na tela, quem é o convidado de hoje, Chile? Esse é dos meus, o garoto humilde, trabalhador, batalhador e competente. Ralou muito para chegar onde chegou, foi até office boy aqui na Fundação Casper Libero, sabia? No jornalismo, teve uma breve passagem como estagiário na TV Cultura, para depois iniciar uma linda jornada de ascensão no Grupo Globo. Repórter que cavoca, que fuça, bem informado, chegou no topo das transmissões da nave-mãe, para depois seguir pelo mundo digital, onde continua fazendo história. Sou seu fã, meu querido amigo André Hernan. E quantos furos você vai dar hoje no Mesa Redonda, hein? Aê! Que legal receber o André Hernan. Todos sabem, né, o quanto eu admiro o trabalho do Alexandre Silvestre. Silvestre é, para mim, um dos fora de série aí, é top de linha. E ele conseguiu resumir em pouco tempo, mas muito do que tem o André Hernan. Acho que tudo que falou de humildade, de competência, ralou para chegar onde chegou, humildade, que é o principal, que é o fundamental. Então, Andrezinho, quando você vem aqui, é uma alegria de todo o nosso time, Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem fazendo nas suas tribunas, nas suas redes sociais, enfim. Você é dos melhores e é um orgulho muito grande você fazer parte também do nosso time quando você aqui está, Andrezinho. Pô, Garrafa, obrigado. E assim, quando o Silvestre fala assim, você é dos meus, e ainda mais vindo dele, que é um cara fuçador, que é um cara que vai atrás das notícias, que é um cara que está na porta do CT, arruma entrevista de maneira inusitada. Acho que é isso, acho que jornalismo, ser repórter é isso. Então, quando eu ouço na boca dele, no texto dele ali, isso eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito honrado, eu me sinto parte aqui dessa casa, né? Porque a minha trajetória profissional começa aqui, né? Então, quando eu cheguei aqui na garagem, subi no térreo baixo, aí vai passando os andares, assim, vai passando um filme do meu começo de Como é que foi esse começo aqui? Ah, foi legal, assim, eu comecei trabalhando aqui na Faculdade Casper Libero. Então eu tirava xerox para muitos alunos da faculdade e é muito curioso isso, Garrafa, porque eu encontro muita gente hoje que na época eu tirava xerox. E são jornalistas hoje, colegas meus, que eu já dividi coletiva, que eu já dividi rua, pautas e tal. E eu, tirava xerox pro cara. O cara virava pra mim e falou, André, tira esse texto aqui pra mim e tal. E eu tirava. E ainda você não tinha entrado na faculdade propriamente dito. Não tinha entrado na faculdade. E aí aqui eu consegui entrar na faculdade, consegui me desenvolver, ganhei meus primeiros salários e tal. E aí depois eu fui com as minhas próprias... com a minha própria asa, fui dar meus voos aí por aí. Eu saí, depois fui pro Sport TV, fiquei todo tempo na Globo. E agora, pela Liberdade, aí voando por aí. E assim, para surpresa de muitos, quando surgiu a notícia bombástica, André deixa a Globo por opção para buscar novos ares, né? O que mostra a força das redes sociais. O André tomou essa postura, uma decisão, claro, muito particular, muito pessoal, não é fácil. Né? Com tudo que representa
a Rede Globo Televisão, o André foi buscar novos caminhos e mais do que sucesso, mais do que sucesso. Como é que você está dividindo o seu trabalho? Hoje você está no UOL? Como é que tá? Hoje eu tô dividindo o meu trabalho no meu canal no YouTube, André Hernan, todos os dias tem vídeo lá com informações. Tem um programa no UOL que é o Zona Mista, que toda semana eu tenho entrevistados. Estou todos os dias com o PVC e com a Domitila Becker de manhã, a gente faz um debate lá que é o de primeira. Eu tenho um contrato também no Amazon, né, que a gente transmitiu a Copa do Brasil, ano que vem tem Brasileirão, enfim, tem mais coisa vindo aí. E também faço ações comerciais com o patrocinador do Brasileirão. Então estou lá no campo entregando o prêmio, craque, também faço vídeos para o meu canal, aproveito ali, faço conteúdo para o meu canal, te mostrou umas imagens ali de conversa ali, resenha com os jogadores, desses vídeos que eu faço toda semana nas rodadas do Brasileiro, então eu não paro, assim, eu estou em todas as frentes aí. Almoço e jantar quantas vezes que sobra tempo por semana? Às vezes eu tenho esse péssimo hábito de almoçar e jantar, isso aí não perdi não, mas tá dando tempo. Aquela taça de vinho, aquele isso aí você sabe que tem que ter, né? Legal, André. Vai estar bem condicionado, viu? Tem um daí que... Atropelou, hein? Atropelou. Mas tudo bem, é porque, como não se fala mais de rebaixamento, quer ver? Boa noite. Olhando para aquela câmera primeiro, atenção, deixa eu ver como é que você chega pro programa. Tá feliz, hein? É isso. Boa noite. Boa noite, seu garrafa. Esse é Paulo Sérgio. Boa noite. Esse é o jogador. Alex Miller. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Osmar Garrafa. Muitas demandas? Várias demandas, hein? E hoje nós vamos mostrar as nossas demandas aqui, que fomos trabalhar durante a semana para mostrar para o nosso público. Um grande abraço a todos. André Hernan, uma grande alegria reencontrá-lo também, depois de tantos anos e anos e anos. Às vezes só ali no WhatsApp, às vezes, ali um áudio ali para cá e tal. Mas antes, eu quando era repórter também, você era todo dia no mundo do futebol aí, treino. Na época que a gente podia trabalhar em treino, né? Era diferente. Tomava cafezinho lá, cornetava Pois, lá. cornetava. Na época em que os jogadores e os técnicos não consideravam a imprensa inimigos, né? Consideravam parceiros que poderiam criar até um contato legal para ambos os lados, né? Palmeiras na briga pelo título ainda? Sem dúvida. Eu não tiro a minha opinião que eu dei uns 3 meses atrás de que o Palmeiras será campeão brasileiro. Mas ele estava meio triste na semana. Vamos discutir muito isso. Ali ao lado esquerdo do André, né? Também, deixa eu ver o sorriso, alegria. Chicão. Grande Chico Lang. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Copa Libertadores chegando, Chico? Copa Libertadores na porta. Na porta. Na porta. Só falta abrir o trinco e entrar. E eu espero que o Corinthians faça isso na próxima terça-feira contra o Bahia, do Rogério Ceni. Bahia que já ganhou do Corinthians de goleada, 5-1 na mesma arena, hein? Mas é um momento diferente, né? O Corinthians está numa arrancada fenomenal e, claro, para engrossar esse corpo, essa bancada aqui, temos nada mais, nada menos do que Miller, grande Miller, São Paulo vaga direta a Libertadores e o Botafogo campeão da Libertadores pela primeira vez. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Para você ver que esse segundo semestre, né, foi uma decepção os times paulistas, né? Que o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, da Libertadores, Botafogo. E os dois estarão no Mundial de Clubes ano que vem, né? Então acho que São Paulo ficou devendo, né, esse segundo semestre, porque clube grande sem títulos. Mas você acredita que vamos dar um spoiler aqui, Botafogo será o campeão brasileiro? Tem as duas mãos na taça. Tá certo. Agora só depende dele. Vamos discutir. Miller, um dos gigantes. Aliás, tá com canal no YouTube lá também, né, jogador? Meu canal no YouTube. Gostando de ver, hein? Canal do Miller, entra lá, se inscreve lá. Vai, Zé Mané. Ele começa o vídeo dele. E aí, jogador? Grande Miller. Que legal. O Miller é do Mesa Redonda, o Miller é da Gazeta, do nosso Gazeta Esportiva. E hoje ela em casa, acompanhando de casa, descansando com a família, mas claro, muito bem representada por outra competente jornalista, Marina Buffon, que vem para o nosso Boa Noite, com presentes e enquete. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa, você, Hernan, nosso convidado, nossa mesa, especialmente você que está acompanhando a gente aí em casa nesse domingão. Vou começar com a enquete, que temos 2 corintianos felizes aqui, e eu quero saber de vocês, lá no gazetesportiva.com, Corinthians vai conseguir uma vaga direta para a Libertadores? Sim ou não? Vota lá também, claro, vota no YouTube/Mesa Redonda, que a gente está acompanhando tudo que vocês estão falando por lá. Vamos então para os presentes, são 4 hoje, tá? Para participar
para tentar ganhar um desses presentes, tem que utilizar a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, tá bom? Então, o primeiro presente aqui é uma camisa da Capa, tamanho M, mais um tênis masculino tamanho 39 e uma bola. Esse todo aí é o primeiro presente. O segundo, uma camisa 3 do Grêmio, da Umbro, tamanho XL, e um azeite, uma pimenta do nosso querido Roca Bar, que fica ali em Moema, na Alameda Jauaperi, 1487. Esses molhos aí são especiais, tá, gente? Não vai achando que é qualquer coisa, não. Terceiro presente, uma camisa do Esporte Clube Embu das Artes, tamanho G, e uma sacochila e um boné incrível do Bayer Leverkusen. E por fim, e não menos importante, o presente número 4, uma luva da Poker da loja Gold Placa, mais 2 bonés oficiais da equipe Toyota Gazoo Racing. São os presentes aí que o nosso querido Rodrigo França trouxe e que no Mesa Redonda de hoje você vai acompanhar tudo também no nosso Momento Velocidade. Para tentar ganhar um desses presentes, hashtag Mesa Redonda no Twitter e a gente vai conversar por lá. Claro, faço um agradecimento especial também aqui a Queens Brindes e Presentes, que faz as nossas canecas aqui do Mesa Redonda. Se você quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, @QueensBrindes. Tá certo, Garrafa? Combinado, Michele. E boa noite também à nossa retaguarda, ao Tim que está por aqui, o Silvio Procopio, Thiago, enfim, toda a equipe, né? Todo mundo da retaguarda, porque sem esses caras aqui não tem programa. Tá tudo pronto aí, Chile? Já tudo na agulha? Tudo sobre o novo campeão da Libertadores? Vamos falar sobre isso porque envolve o Palmeiras, a briga pelo título brasileiro. Mas não, vamos colocar a bola para rolar. Ontem no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires, tava uma atmosfera muito bonita, não é? E que jogo! Fazia tempo que eu não vi um jogo com tantos ingredientes, com tantos atrativos. Já aos 29 segundos, a Cuica roncou. Coloca então, Chile, a bola para rolar o que aconteceu de melhor na finalíssima da Libertadores em jogo único entre Botafogo e Atlético Mineiro. Se liga na tela. Incendeia, glorioso! O Botafogo é campeão da América! E o início da conquista foi com drama. Afinal, quem esperava que o Fogão teria vida fácil após essa expulsão infantil do Gregory? Aí o Galo foi pra cima, teve mais posse de bola e parecia mais próximo de abrir o placar. Só que com tanto ataque, é normal deixar brechas ali na defesa e numa delas, o Luiz Henrique aproveitou a sobra e fuzilou o gol do Everson. Gol para coroar a temporada iluminada do Camisa 7. Seguia endiabrado e numa disputa de bola que parecia normal, o Pantera Negra ganhou da marcação e sofreu pênalti de Everson. Vale lembrar que o lance foi marcado pelo VAR. Na cobrança, Alex Telles bateu firme e fez o segundo do Fogão. Que primeiro tempo! Para a segunda etapa, o Galo precisava correr atrás do prejuízo e começou bem. Hulk cobrou o escanteio com perfeição e Vargas testou firme, sem chances para o John. O Galo doido estava vivo. E pouco depois, teve a polêmica do jogo com o endiabrado Daverson, que reclamou muito ali de pênalti nesse lance. E aí, juizão? O lance não abalou o Galo, que criou mais chances para empatar e, quem sabe, até virar. Mas a pontaria não estava nada calibrada, sobretudo do Vargas, que perdeu 2 chances claras. Que tristeza pro Atlético. Já o Botafogo, por outro lado, tem o artilheiro Júnior Santos, que passou como quis pela zaga do Atlético e após o bate-rebate foi para as redes para marcar o 10º gol dele na Liberta e o 3º do novo dono da América. Ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que loucura foi essa? Que jogo foi esse? Com 29 segundos você perdeu um jogador. É quase que inimaginável uma final de Libertadores, 11 contra 10. E foi isso que aconteceu. E para mim aconteceu mais ainda. O Arthur Jorge deu um nó no Milito. O Milito esperou todo um segundo tempo para tentar corrigir a equipe, ao passo que o Arthur Jorge corrigiu de imediato com as peças que tinha em mãos, dentro de campo.
Ele poderia ter mexido, ter tirado talvez um de seus atacantes. Não, ele continuou com o time, montou linha de 6, linha de 5 e foi amarrando a equipe do Atlético, fez um gol, fez 2 e aí todo mundo já sabe o que aconteceu no segundo tempo. O Milito mexe, surte de imediato o gol do Vargas, mas não o suficiente para tirar o título do Botafogo. Eu começo com o Hernan, para ele falar do jogo, e vocês fiquem à vontade aí para dar a opinião de vocês. Hernan, que final de Libertadores e o que aconteceu com o Gregory, Hernan? Foi imprudência ali, né? Acho que o Miller e, sei lá, Paulo Sérgio podem falar, acho que uma final, os nervos ficam ali à flor da pele, acho que foi imprudência, não foi na maldade. O Gregory não é um jogador maldoso. Ali você tem ali aquela tensão, aquele componente a mais ali, o sangue está fervendo. Foi uma jogada violenta, de fato, assim, a imagem é muito forte, tinha que expulsar, na minha opinião, acho que não teve como. Mas aquilo ali, você vê que como o Arthur Jorge tem um time na mão, né? É um trabalho muito bem consolidado, diferente do Milito. O Milito não tem as peças que o Botafogo tem dentro de campo, no seu time titular. E acho que o trabalho é muito mais consolidado, é muito melhor construído. Prova que ele conseguiu mexer sem ter que fazer alteração. Acho que para mim ele matou ali. E acho que o Milito só no segundo tempo, e mesmo assim com Vargas, com Kardec, o banco do Atlético Mineiro não foi suficiente. Você sabe que o Gregory hoje é um dos principais jogadores dessa equipe do Botafogo. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi um jogador muito aguerrido. Até dando dura nos jogadores, ele passou a dar. Então, essa euforia, essa vontade de ganhar foi o que aconteceu, a expulsão desse jogador. Agora, nós temos que destacar Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Almada, todos voltando para marcar, se comprometeram a marcar e ajudar a equipe. Precisava, né, Paulo? Precisava. Não, mas tem jogadores que ficam marcando errado, não voltam na hora certa. Não, eles fizeram uma linha de 4 ali e fecharam. E aí saíram nos contra-ataques. E o Luiz Henrique não está jogando bem nesses últimos jogos. Mas tá ontem ele guardou para ontem. Ele guardou para ontem. Isso que eu ia falar, ele guardou para ontem. Tava Fala, falando Chicão. até com o André Hernan, em 3 lances, ele resolveu a partida. Resolveu a partida em 3 lances. Fez o gol, que abriu o placar, depois sofreu um pênalti. Sim. Né, que definiu o jogo ali, né? Vamos falar a verdade, né? Morreu ali o jogo. Então quer dizer que esse menino tem um futuro brilhante. Para mim, ele hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Olha o lance aí, Chico. Olha o lance do Gregory. Né? Eu quero que vocês falem, mas como disse o Hernan, depois eu quero atenção maior no que pode dizer o Miller e o Paulo Sérgio. Pois não, começando com você, Chico, sobre o lance aí. Não tem. O árbitro foi bem, né, Chico? O árbitro foi muito bem nesse lance. Como disse o André Hernan, infelizmente foi bem, né? Porque o Gregory não é um jogador violento, estava no comecinho da partida, né? E eu até pensei que ele não ia dar nada, mas a regra insiste para que seja expulso o jogador. Ô Miller, fale sobre o lance e também sobre o jogo. Dava para ter tirado, é vontade do jogador ali, não espera que... entra um pouco mais relaxado, início do jogo, de repente dá uma pegadinha, no máximo um amarelo. Qual é a sua avaliação desse lance aí, Miller? Ele chega atrasado no lance, né? Tava mais para o jogador do Atlético Mineiro, a bola, né? Pela imagem, né? E como disse o André, ele foi imprudente, né? O árbitro expulsou corretamente. Acho que o Botafogo, o jogador, perdeu o Gregory, só que não perdeu o seu poder ofensivo, né? Os jogadores de velocidade permaneceram. Mérito do Arthur Jorge. Claro, por isso que ele fez 2 gols, né? Porque dá para você, né, recompor, né, e fazer suprir a ausência do Gregory. Para mim, o Marlon Santos joga muita bola. Ele, para mim, é o melhor jogador do meio campo do Botafogo. E esses 2 jogadores da frente, né? O Luiz Henrique, tanto é que ele faz o primeiro gol, sofre o pênalti já com um jogador a menos, quer dizer, porque jogadores que alongam o time, né, esticam o time, como eu sempre falo, fica mais fácil. Então, a ausência do Gregory não foi sentida por conta disso. Se é fácil você voltar, só estar bem posicionado, você já está marcando. E quando tinha a bola nos pés, o meio-campo do Botafogo tinha as opções, né? Não só dos laterais, mas do Luiz Henrique e do Almada, que se movimenta muito, né, no meio-campo. Milito demorou para mexer? Olha, Rafa, acho que as peças de reposição do Botafogo, elas são até melhores que do Atlético Mineiro. Allan Kardec, Bernardo, são jogadores que não vão decidir nada, não vão, quer dizer, então
O Milito fez o que podia fazer, não tinha que fazer muita coisa, né? Agora, o diferente do Botafogo, o banco do Botafogo tem muita qualidade, então acho que ele... O Xará, inclusive só acrescentando, como o futebol é curioso, é engraçado e por isso que a gente gosta tanto e é apaixonado pelo futebol, porque nós estamos falando isso e corretamente, todo mundo dando uma opinião de que o Botafogo fez o certo com um jogador a menos desde o primeiro minuto para ganhar o título. Só que quando o Atlético faz 2-1, primeiro que o Atlético teve posse de bola, acho que 80% a 20% no segundo tempo. E o Vargas teve duas chances claríssimas de empatar o jogo. Quer dizer, se ali ele empata o jogo, a gente poderia estar aqui nesse momento contando uma outra história completamente diferente. Esse é o futebol, né? Com um detalhe que é o futebol, que o Paulo viveu tão bem, o Miller dentro de campo e a gente fora trabalhando nele, sabe que um detalhe desses muda completamente o panorama. Hoje o Botafogo, corretamente e justamente, está sendo enaltecido e tem que ser. Mas acho que o Vargas não deve ter dormido essa noite e deve estar sem dormir até agora. Mas aí que vai a qualidade do jogador. Exatamente. Vai a São qualidade do detalhes. jogador. É eficiência. Naquele lance São ali, detalhes. essas duas bolas aí, o Luiz Henrique, no mínimo de dois lances daquele, ele fazia um. A primeira que sobrou pra ele, coloca na tela, Chile, ó. E já comenta aí, Paulo. A primeira que sobrou, porque o Botafogo teria poucas oportunidades. A primeira que sobrou, ele foi na rede. Fala do lance, Paulo. Então, cara, é um jogador oportunista. Você vê que ele bate de peito de pé. É uma bola difícil, chega. Mas é um jogador que sabe bater na bola, é um jogador decisivo. Ainda mais ali naquele poucos metros que tem ali da pequena área. E a gente sabe, né? O Luiz Henrique, pra mim, hoje é um dos melhores jogadores no Brasil. O melhor do Brasil? Hoje, Não, para mim não é melhor. Para mim o Gerson do Flamengo é melhor que ele como jogador completo. O pra jogador mim, de ataque é o Luiz Henrique. O Não, Luiz mas Henrique, pra ele mim, é o como melhor. artilheiro, hoje. ele como não, jogador de tudo bem. área, ele é o melhor. Você pode falar que ele é o melhor atacante do Brasil, mas jogador de bola hoje para mim é o Gerson. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava pensando aqui, o Atlético Mineiro, na verdade, é um time envelhecido, né? Um time envelhecido. Tanto que muitos jogadores devem sair, né? O melhor jogador deles foi o Mariano. Fez um belo segundo tempo, hein? Fez, mas tem quase 40 anos, Mariano. Vai se aposentar agora. Vai se aposentar agora. Quer dizer, é um time que, mesmo com o Hulk também tem 30 e poucos anos. 37 anos. É um time Mas que... joga ainda, hein? Não, joga muito, mas só que já está meio coroa. Já está na hora de parar. Muito abaixo também daquilo que nós esperávamos durante a lógico. temporada. Porque Paulinho, muito começa a abaixo. temporada, todo mundo dava Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E nós não conseguimos ver o Atlético Mineiro hoje no Campeonato Brasileiro, muito abaixo daquilo que todo torcedor E esperava. o Galo vinha, né, Miller? Há 11 jogos sem nenhuma vitória. O Galo, sabe o que acontece? Quando o individual não aparece numa decisão, o time sofre, né? O Atlético depende muito, né, da individualidade do Hulk, do Scarpa e do Paulinho. E esses jogadores na decisão de ontem não apareceram. O Hulk não jogou mal demais. Então, acho que quando o mestre Tele Santana sempre dizia assim, olha, esquece o árbitro, joga a bola. Esquece, se ele der amarelo, vermelho, se ele der uma falta que não existiu, levanta e parte para outra jogada. O Hulk estava mais preocupado em falar com o árbitro do que falar com a bola. Quer dizer, então, Ele quer apitar o jogo. exatamente, não precisa, desnecessário. Diferente do time do Botafogo. O time do Botafogo jogou bola, quer dizer, defendeu o resultado? Defendeu. Mas resolveu a partida no primeiro tempo. E eu quero ver como é que vai ser agora a briga polarizada entre Palmeiras e Botafogo, que é o assunto que a gente entra na sequência. Antes da gente se aprofundar um pouco mais em Palmeiras e Botafogo, porque tem comemoração acontecendo, comemoração justa por parte dos jogadores do Botafogo, mas já tem rodada no meio de semana e Palmeiras e Botafogo são as duas únicas equipes que brigam pelo título. Você tem o lance que o Atlético, muita gente, ou algumas pessoas reclamaram, pênalti em cima do Daverson, Chile. Tem esse lance pra gente aí? Vamos colocar, vamos rodar aí pra gente poder avaliar com a nossa bancada? Foi pênalti, não foi pênalti? O Daverson já tem aquele histórico de ser um jogador que acaba caindo. Ô, Andrezinho, pênalti, o árbitro foi bem, qual é a sua avaliação? Vamos ver por outro ângulo aí, ó. Quando eu vi o replay, vi o lance, depois eu vi o replay, eu não achei pênalti. Eu vi vários ex-árbitros falando que foi pênalti, né? Inclusive, assim, ex-árbitros que FIFA, né? Faz os nomes. Vamos... Paulo César falou que foi pênalti. Paulo César pênalti, quem mais? A Nadine Bastos também falou que foi pênalti. Então, assim, vou ficar com a palavra dos especialistas. Como eu não achei um pênalti
claríssimo como foi o do Luiz Henrique, eu acho que o árbitro pelo menos tinha que ter ido ao VAR, não custava nada. É que aí o VAR tem que chamar o árbitro, né? Aí Então poderia foi ter mais falha chamado. do VAR do que Então acho que talvez a Mas única coisa... Ó, Mas você sei sabe, lá. André, o que mais me impressiona é que se fosse fora da área, ele dava falta. Muito Pra você provavelmente. foi, Paulo? Pra você foi pênalti? Foi pênalti. E já tinha sido o pênalti do Botafogo. Não tinha? Até o jogador do Botafogo histórico ficou do parado, achando que o árbitro ia apitar o pênalti. Será que o histórico do Daverson também não pega? Essa é a questão que eu ia acho que levantar. sim. Essa é a questão. Então, pro Paulo, pênalti. Pro André, no primeiro momento, não pênalti, né? Não, mas Agora, vendo agora, André, Mas pênalti. vendo agora pênalti, sim. Alex Miller. Então, esse vendo agora é pênalti, o VAR tem toda a possibilidade de ver também e falar, ô juizão, vem cá porque eu acho que pode ter sido um pênalti, mas dá uma analisada aqui, o VAR não chamou. Chamou pro Luiz Henrique, mas não chamou Eu pro tô Davis. com o Hernan, acho que muito pelo histórico do Daverson, Sem dúvida. né, acaba influenciando, porque é tudo ali questão de minutos e tal. Chico, pra você, pênalti. Se fosse outro jogador, o juiz tinha dado pênalti. Não deu pro histórico do Davidson mesmo. Né? Porque ele é artista, ele se atira no chão. O que é errado, né, Chico? Porque o- mesmo ele sendo Não. um pateta, devia... Não, peraí, concluir meu raciocínio. O senhor tá invadindo o raciocínio. Desculpe, do Chico. Me empolguei. É que eu Não é tava possível. concordando tanto com você Tá que eu... parecendo o Avalone, pô. Meu Deus! Na época do Avalone, não deixava ninguém falar. O que eu quero dizer é o seguinte, foi pênalti e prejudicou o Atlético. O Avalone tem a palavra depois do Miller. O Avalone foi citado, ele tem a palavra. Ô, Miller, pra você, foi pênalti, não foi pênalti? Quando o jogador não toca a bola, ele só tocou no Daverson, né? É claro que no Brasil, o VAR ia dar pênalti automático. Agora, o VAR sul-americano, o juiz sul-americano, eles deixam, sabe que eles deixam a bola correr, o jogo correr. Eles não dão qualquer pênalti assim, não. Por isso que não deu pênalti. Se fosse no Brasil, certamente seria pênalti. Marina Buffon, pra você, pênalti ou não? Eu também, no momento ali do lance, achei que não tinha sido, mas agora olhando diversas vezes, e também com opiniões de especialistas da mesa aqui, até daria. Acho que o erro realmente foi o VAR não ter chamado para pro árbitro realmente olhar uma segunda, terceira vez, enfim. E o Marlon até se entrega, né? Ele levanta a mãozinha assim. Não é comigo. Não foi, não Não é comigo. Aquela reação espontânea. né? Democraticamente, como é a nossa bancada, o nosso mesa, Avalone foi citado. Avalone venceu o melhor e você foi citado. Boa noite, Avalone. Muito obrigado por ser sempre citado. Afinal de contas, fizemos história juntos, Chicos. É verdade. É verdade. Mas eu sempre no comando, né? Chicos, é o seguinte. Aqui tem comando, Chicos. Ou não é assim? Pois não. Aqui tem comando. Fala, Avalone. Garrafa! Muito bem, apresentador, hein? Muito obrigado. Parabéns, exclamação. Botafogo mereceu. Agora, quanto a esse lance, se fosse em 2018, 19, até... Pênalti! Como foi esse ano com outra camisa, preta e branca? Então não foi nada. Tá certo. Segue o jogo, reticências. Então tá aí o nosso Roberto Avalone com direito a uma boa lembrança, saudades do mestre Avalone, né? E também com o direito à palavra. E agora, por falar em Avalone, vamos mergulhar em Palmeiras e Botafogo. Com a derrota do Inter hoje para o Flamengo, agora somente Palmeiras e Botafogo brigam pelo título. E aí, como é que vai ser, né, essa briga entre Palmeiras e Botafogo? Tá ansioso para saber? Então segura aí que a gente vai falar já já tudo sobre esse jogo. O Botafogo que ainda continua merecidamente comemorando o título da Libertadores da América. Mas já tem rodada no próximo meio de semana. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Na terça-feira passada, jogaram Palmeiras e Botafogo, todo mundo dizendo que era a final do campeonato. Eu disse, não é bem assim. Se o Palmeiras vencesse, para mim estava liquidada a fatura. Seria final Mas nesse aspecto. seria nesse O aspecto. Palmeiras ganhando. Palmeiras ganhando, até porque aí o Palmeiras abriria 3 pontos, a situação ficaria de outra forma. E venceu o Botafogo num jogo cheio de ingredientes. Terminada a partida, vamos resgatar o que disse o técnico Abel Ferreira. E ele disse nada mais, nada menos, se foi ou não com ironia, na minha opinião, foi a pura verdade, porque o Campeonato Brasileiro ainda não acabou, não é, Abel? O campeonato ainda não acabou. É isso, quero que fique claro para todos. Ainda não acabou. Ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Está dependente única e exclusivamente dos resultados dele. Portanto, o Botafogo está com tudo para ser campeão. Já anda, como disse, há 4 anos a investir para isto. Ainda não há um vencedor e nós vamos, como sempre fazemos, lutar até o fim. Agora, acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma.
então na tela, Chile, a classificação do Campeonato Brasileiro, já projetando os 2 jogos restantes, o que temos pela frente. Classificação do Brasileiro lá na briga pelo título. Botafogo tem 3 pontos à frente do Palmeiras. Mesmo número de vitórias, mesmo número de jogos, 73 a 70. Flamengo é o terceiro, Inter o quarto, Fortaleza o quinto, São Paulo com vaga direta à Libertadores é o sexto, Bahia é o sétimo, Corinthians o oitavo. Aí, negão. O Cruzeiro é o nono e o Vitória é o 10º. Voltando lá para a parte alta da tabela. O que precisa para no próximo meio de semana o campeonato acabar? O Alex pode me ajudar, vocês podem me ajudar se eu estiver errado. Ou seja, basta que o Botafogo tenha um resultado maior do que o do Palmeiras. Acaba. Se o Botafogo vence o seu próximo compromisso e o Palmeiras empata, Botafogo campeão. Isso. Se o Botafogo empata o seu compromisso e o Palmeiras perde, Botafogo campeão. Se as duas equipes vencem, tudo fica para a última rodada no final de semana. Então vamos ver quais são os próximos jogos das duas equipes, Botafogo e Palmeiras, que são as únicas que brigam pelo título. Primeiro, sequência do Palmeiras. Palmeiras tem Cruzeiro fora e depois o Fluminense em casa. Fluminense brigando para fugir do rebaixamento. E o Botafogo tem o Inter, que já não briga mais pelo título, já está classificado a Libertadores. Mas quer fazer uma baita despedida no Beira-Rio porque está jogando demais. É óbvio, né? Hoje, até de forma surpreendente, vinha tomando chocolate do Flamengo, mas foi lá buscar quase o empate. Então, um jogo complicado. E depois, o São Paulo, que não aspira mais nada no campeonato, de férias. Então, vamos lá, vamos voltar para... E o Abel disse que não está decidido. É Palmeiras e Cruzeiro na quarta-feira, Botafogo e Internacional. A pergunta é, o campeonato acaba na próxima rodada, Paulo Sérgio, ou não? Você acha que fica tudo para o final? Eu creio que fica tudo pro final, até porque eu creio que o Botafogo empata e o Palmeiras ganha do Cruzeiro. E aí na última rodada o Botafogo ganha do São Paulo e aí se considera campeão. Ou seja, se o Palmeiras ganha do Cruzeiro e ganha do Fluminense e o Botafogo precisa de uma vitória e um empate. O Botafogo tem que ter pelo menos uma derrota, né, gente? Pro Palmeiras ser campeão, sim. Pro Palmeiras ser campeão. Sim. Complicado. Ou dois empates. Uma vitória e um empate. A diferença da vitória do Allianz. A vitória do Allianz do Botafogo deu ao Botafogo essa vantagem. E o Palmeiras perdeu os 2 jogos pro Botafogo no campeonato. Né? Então, se você for começar a pegar o campeonato como um todo, você vê que o Botafogo merecidamente está na frente, mas nem tudo no futebol é merecimento, né? Ô André, qual é a chance, na sua opinião, do Palmeiras ser campeão com esse cenário que a gente desenhou aqui e com os jogos? Qual é a chance? Ela é uma chance grande? Uma chance média, uma chance pequena? Qual é a sua avaliação? É uma chance que ela não dá para descartar. Acho que o Abel disse, a Leila Pereira postou também no Instagram, deixou todo mundo bravo, inclusive o torcedor do Palmeiras ficou bravo com ela, com essa postagem, o campeonato não acabou. Buscar. O problema é que assim, a maneira como perdeu no Allianz Parque decepcionou demais o torcedor e decepcionou demais internamente o Palmeiras, porque assim, foi um balde de água fria. Antes do jogo, o Palmeiras era uma empolgação no sentido, venceu esse jogo, é mais um título, o Palmeiras estava empolgado como clube, como entidade e até mesmo dentro do CT. Essa vitória deu uma boa murchada. Então o Abel vai ter muito trabalho. Assim, essa semana é um trabalho de recuperação dos jogadores e recuperação da confiança dos atletas. E isso tem acontecido demais durante essa temporada. Então, assim, é difícil agora porque não depende mais só do Palmeiras. Então, eu entendo que possibilidade é real, mas ela acaba sendo muito difícil porque você tem que correr dobrado. É correr para buscar confiança e correr no resultado que não depende só de você. Mas você sabe que esse jogo contra o Cruzeiro, ainda mais em portões fechados, jogador, dá uma chance tremenda pro Palmeiras. Vai favorecer o Palmeiras. Vai favorecer o Palmeiras, até porque o Cruzeiro não vai ter a sua torcida ali. Hoje às 6 da tarde, né? Mas o problema né? Mas o problema é que é a questão de você depender de alguém vencer o Botafogo, que vai jogar levinho. Sim. Vai jogar levinho, campeão. Mas espera aí, levinho, vamos imaginar, vamos voltar a ontem, foram 11 jogadores do lado do Atlético contra 10. Há um desgaste físico, assim, e emocional muito grande. E normalmente, quando uma equipe... Estou aqui tentando fazer o advogado do diabo. Claro. E normalmente, quando um time ganha um título inédito, como foi esse do Botafogo, um título inédito, histórico,
o jogador tira o peso um pouco das costas. Ou não tira? Porque era o foco principal esse. Ou não tira, Miller? Os jogadores, Paulo, vocês como jogadores, uma conquista como essa, com tudo que aconteceu no Botafogo ano passado. O campeonato era do Botafogo, perde para o Palmeiras, como perdeu naquela arrancada com a virada do Endrick. Mesmo sendo um outro elenco, tira um peso para esses 2 jogos que faltam, ou o Arthur Jorge consegue mobilizar o Botafogo para que retomem o foco nas 2 partidas finais? Só tira o peso porque nunca até então tinha conquistado uma Libertadores. Isso é tão simples. Daqui 2 dias o time tá já com a bateria recarregada, já é um outro campeonato, uma outra decisão. O Botafogo só depende dele. Se ele empatar com o Inter, ele é campeão. Porque ele não vai perder para o São Paulo em casa. Então, o Botafogo está com 99% de chance de ser campeão de novo. O que o Chico vai falar, mas o Miller levanta uma questão aí. Teoricamente, todo respeito ao São Paulo, vocês disseram aqui, o São Paulo está de férias, já atingiu o objetivo no campeonato. O Botafogo se empata com o Inter, como disse o Miller. O Palmeiras necessitaria de um outro empate. Botafogo e São Paulo. Ou seja, o Botafogo vai jogar contra o São Paulo de férias, ao lado do seu torcedor, para comemorar, vai se apresentar para a sua torcida novamente, com a taça da Libertadores. Ou seja, é complicado, hein, Chico? Não, é complicado, mas eu estou aqui lembrando do Santos de Pelé, guardadas as devidas proporções, né? O Santos de Pelé, o que acontecia? Na concentração, todo mundo ficava jogando baralho até às 5 horas da manhã. Aí o jogo começava às 3, 4 horas da tarde e o Santos entrava em campo e goleava. Mas é o Santos, né, Chico? E goleava, Mas aí ganhava é o Santos, títulos. Né, não, eu sei que é mais. Eu falei, guardada as devidas proporções. O Botafogo está tão embalado, mas tão embalado, que eu acho que essa brincadeira de ficar tomando umas e outras depois do título não vai afetar absolutamente nada o Botafogo. Por causa do astral e porque daquele que o Hernan falou. Estão embalados. Tá, mas o Hernan foi mais além, Paulo. O Hernan foi além, ele falou, o Internacional vai querer se despedir do campeonato depois de tudo que aconteceu com os gaúchos, né? Que bonito hoje ver a Arena do Grêmio aberta, com um belo gramado, com a torcida chegando lá. Ver o Internacional nessa recuperação, né? Sabendo que o povo gaúcho, as grandes arenas, Inter e Grêmio, pela força financeira, pelo futebol, já conseguiram se recuperar, mas a gente sabe que muita gente ainda no sul do país com dificuldades para retomar a vida. Então, a gente vê o Internacional numa campanha como está fazendo, mesmo que não brigue mais pelo título, o que o André Hernan tocou num ponto básico, o Inter vai tentar de tudo na partida contra o Botafogo, Paulo. Você sabe, Garrafa, agora no final da temporada na Alemanha, eu estive acompanhando o Bayer Leverkusen e o Bayer Leverkusen disputou 3 finais em uma semana. Ave Maria. O último jogo da Bundesliga, que foi o jogo mais importante, que nunca tinha conquistado a Bundesliga. E depois, no meio de semana, foi jogar contra o Atalanta em Dublin, na Irlanda. E no outro final de semana, a final da Copa da Alemanha. Nesse jogo do meio, você viu os jogadores cansados. Então eu creio que nesse jogo contra o Internacional pode até ser aquilo que você mesmo mencionou, os jogadores cansados. Aí foca no jogo contra o São Paulo. Mas esse jogo contra o Internacional é muito importante de não perder o jogo. É muito importante. Eu acho que ali eles vão dar mas o cansaço vem sim. Cansaço vem. Mas ó, eu não sei se vocês viram a fala do Marlon Freitas no vestiário do Allianz Parque, antes do jogo. Tinha que ser contra eles, tinha que ser aqui, tinha que ser contra o Palmeiras, por tudo que aconteceu no ano passado. Sim. Então, assim, o Botafogo, claro, queria ganhar Libertadores como ganhou, mas o Campeonato Brasileiro faz parte de um negócio pro Botafogo, questão de honra, né? Pro botafoguense, que é tão grande quanto a Libertadores. É isso aí. Então os caras vão pro brasileiro. Até porque o Botafogo não ganhou um brasileiro desde 95, desde né? Túlio Maravilha, 30 anos atrás. A praga de Márcio Rezende de Freitas. né? Mas eu não descarto. Esse campeonato tem... Bom, que dirá o Corinthians do Chico e do Paulo. Nem o mais maluco torcedor corintiano, fugir do rebaixamento, ok, torcedor acreditar, porque tem que acreditar. Mas você falar que o Corinthians está praticamente na Libertadores do ano que vem, garantido na pré-Libertadores. Não, já queria com vaga ganhar na Copa 7 jogos seguidos. Então,
Muita calma nessa hora. Muita calma nessa Por isso hora. que a gente fala que futebol É por isso que o futebol é realmente apaixonante. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, tá? E vamos fazer plaquinhas sobre a decisão do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Tá? Sim ou não? Tá? Então a pergunta é a seguinte: a torcida tem reclamado demais com o Abel Ferreira, especificamente sobre Felipe Anderson. O Abel, acredite se quiser, foi chamado por parte da torcida de burro. Do torcedor, no jogo contra o Botafogo. Felipe Anderson e Rony, viu? Felipe Anderson e Rony. O Abel, ano passado na Libertadores, muita gente o acusou de morrer abraçado com algumas das suas convicções quando o Endrick poderia ter jogado com o Boca. E o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, aí o Endrick começou a ganhar sequência e deu aquela arrancada com o time para a conquista do título. E muita gente esperando, talvez, um Dudu na equipe, já que o Felipe Anderson ainda não disse que veio, e o Abel continua com o Felipe Anderson. Tem também o Rony pelo Flaco Lopes. Então, será que o Abel, para a partida contra o Cruzeiro, mexe no time ou morre com as suas convicções? E aí, gente, o Abel mexe nesse time ou vai com as suas convicções, deixa o Dudu no banco e vai com o Felipe Anderson, que para mim, acho que para a maioria dos torcedores, não está correspondendo? Começo com você, Hernan. Eu acho que ele tem a ideia dele, o modelo dele de jogo. Eu entendo que assim, a questão do Rony é muito gosto do treinador, né? Tem treinador que não tem jeito. Se a gente pegar aqui na história do futebol recente, antiga, sempre vai ter aquele treinador que tem um jogador que a gente fala, por que ele não tira do jogo? Por que ele não tira do time? E o Rony, pela característica dele, ele volta para marcar, ele é um cara que se doa para o time, taticamente se doa. O treinador gosta. E o Flaco... Essa justificativa, você me convence. Agora tenta me convencer sobre o Felipe Anderson. Mas o Dudu é um jogador que ainda está muito travado. O Dudu na arrancada... Eu não creio nisso não, cara. Eu creio que estão menosprezando o potencial do Dudu. Se o Dudu tivesse jogando, se tivesse dado moral pro Dudu, o Dudu tava jogando aí. É um dos jogadores mais importantes hoje no Pro jogador ganhar ritmo, eu acho que ele tem que jogar. Tem que jogar. O Abel Ferreira. E ter moral. Eu vou falar um negócio aqui. Não dá moral pro jogador. Eu vou falar um negócio aqui. O Dudu é muito ídolo. O Dudu, depois do Marcos, é o maior ídolo do século no time do Palmeiras. Isso talvez desagrade a algumas pessoas que mandam no clube hoje. E ele vai embora do Palmeiras em dezembro, mesmo tendo um contrato até o final do ano. O jogo é quarta-feira, meio de semana. Eu sei, mas o Abel não quer dar asas pro Dudu. Ele vai colocar... Mas não tem que dar asas pro Dudu, ele tem que colocar um Palmeiras competitivo. Mas aí que tá. Eu também acho. Só que vai falar isso pra ele. Ele não tá colocando. Então ele vai morrer abraçado com as condições. Essa foi a pergunta do Garrafa, eu acho também. Porque o Felipe Anderson, em 23 jogos, tem 2 gols e 2 assistências. Para um cara que foi contratado para ser a solução do Palmeiras no setor ofensivo, já deu. Se prepara para o ano que vem, porque ele tem potencial. Não tô falando que ele é mau jogador. Mas esse ano ele está muito mal e em 2 jogos eu duvido que ele vai se tornar o craque que a torcida gostaria que fosse. Então tem que colocar alguém que seria a bola de segurança. Quem é a bola de segurança hoje no Palmeiras para o setor ofensivo? É o Lázaro? Pelo contrário. É o Rony? Não é. Quem que tem de qualidade no banco? É o Dudu, cara. Deixa em campo até ele não aguentar mais. Aí não aguenta, tira. Ou depois você faz outras substituições, aí o Dudu fica vendo lá do banco, pô, o cara colocou ele, não me colocou. Ou seja, o atleta, pô. Ou seja, é o caso de criar um fato novo para a partida de quarta-feira. Vai ou não vai? A bancada, no geral, deu opinião. Enquanto alguns falavam, jogador fazia assim. Eu vou lá. Vou. Né? Porque o assunto é Dudu, o Abel vai morrer com as convicções ou não? Eu tô assim, ó, quer ver? Me mostra aqui. Ô, Garrafa, imagine agora, Dudu contra o Cruzeiro. Eu tô ali, né? Eu tô ali distribuindo a bola pra rapaziada, mas eu tô, né, com o olho no peixe e no gato. Eu tô olhando pro jogador e ele tá assim, ó. Jogador, com a palavra, Dudu tem que ir pro jogo ou não, Miller? Vambora. Olha, Garrafa, o Abel, ele é assim, ele é teimoso, né? Já contra o Botafogo, uma partida decisiva, você tem que jogar responsabilidade para os medalhões, para os melhores, os jogadores decisivos, né? Deveria ter entrado jogando com o Dudu. Sim. Né? Demorou a substituir, colocar o Mike e tomou o segundo gol por ali. Quer dizer, então ele errou muito o Abel contra o Botafogo, por isso que perdeu. Então agora tem uma nova oportunidade para ele colocar o Dudu em campo, até porque essas individualidades decisivas são importantes no time. Agora, ele prefere o Felipe Anderson correndo para trás. Eu já prefiro o Dudu correndo para frente. Gava, antes das plaquinhas, só para complementar isso que o Miller falou,
tem muito torcedor do Palmeiras que não gosta de ouvir críticas a ídolos que ganharam títulos pelo Palmeiras. Então, quando alguém fala do Rony, por exemplo, do Gustavo Gomes, do Zé Rafael, vocês são ingratos, vocês são Enzo, vocês merecem o time da década de 80. Tem que saber diferenciar as coisas. Ninguém está sendo Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ninguém está sendo ingrato com o Zé Rafael, o Rony. Eles merecem uma estátua no clube. Mas para ser campeão esse ano, não está dando com eles. Então tem que colocar outras alternativas, você entende? Ter dado um pouquinho E o pessoal não entende muito isso. Acha Ele tem que entrar com o Estevão, o Flaco Lopes e o Dudu. É óbvio isso. E outra coisa, joga a responsabilidade pro atleta. Lógico. Joga a responsabilidade. Ó, Dudu, vou pôr vocês jogando. Aí depois não ir bem. É criar fato novo. É criar fato novo, gente. Mas eu quero, todo mundo falou, um já esbravejou, o outro falou de convicção. Marina Buffon, 30 segundos como técnica do Palmeiras. Capricha, Marina. Dudu está escalado e Felipe Anderson coloca o bumbum no banco, ou você continua com Felipe Anderson? Marina Buffon, atenção, 15 segundos de técnica do Palmeiras. Dudu titular, Felipe Anderson no banco, já deu o que tinha que dar. Concordo com o Alex Miller que pro ano que vem é uma outra história, um ótimo jogador. Começaria com o Dudu. Agora uma informação, Garrafa, a CBF se pronunciou hoje falando que vai ter portões fechados nesse jogo, né? Então a gente não vai ter nem torcida do Cruzeiro, nem torcida do Palmeiras para esse duelo, por conta dos episódios recentes aí. Mas ainda só para dar uma última opinião, já passei dos 15 segundos aqui, para mim é Botafogo campeão, não tem como. A gente tinha falado aqui nas últimas semanas que o duelo que decidiria o campeonato seria Palmeiras e Botafogo. Botafogo venceu. Assim, eu entendo que existe chance, Alex Miller tá me olhando torto aqui e tudo mais, mas assim, gente... Eu tava gostando da sua opinião, mas agora eu vou falar com o RH. Marina, agora, Diga. assim, eu gostei da ênfase. Pois eu não. quero agora, mas assim, eu quero que você comunique o Felipe Anderson que ele vai... Naquela câmera, você vai comunicar. Você vai chegar, vai comunicar. O time tá lá, preleção, os caras trocando jogador por meião. Hoje é meião cortado o jogador, os caras cortam o meião, nunca vi isso, mas enfim. Você vai comunicar quem vai jogar. Eu vou sair de cena e você tem 5 segundos pra falar que o Felipe Anderson é banco e que o Dudu vai começar. No meu 3, hein, Marina? 1, 2, 3. Só isso. Ô, Marina! Não precisou nem falar. Até porque é óbvio, né? É óbvio, O tá óbvio- certo. Não, treinador da antiga. Treinador da antiga, é isso aí, gente. mano. Sai, vem Pra comunicar o óbvio, basta um gesto. Felipe, aprovada a Marina como técnico, Hernando? Alex Miller. Demais. A Valone diria o quê? Marina técnica. Está recontratada agora. Bom, o negócio é o seguinte, então a gente vai para as plaquinhas envolvendo a decisão do campeonato, sim ou não. São assuntos direcionados a Palmeiras e Botafogo sobre o título do Brasileiro. Só que antes, para a gente encorpar, vamos ouvir o técnico do Botafogo. Claro, em meio à festa, não tinha como não falar também. Falou do título e falou também desse embate entre Palmeiras e Botafogo. Vamos ouvir Arthur Jorge. É mais um passo em frente na história do Botafogo, mas que chegará a seu tempo. Até lá temos Internacional e São Paulo para ganhar, porque quero continuar a lutar pelo título brasileiro e, portanto, aquilo que hoje conseguimos, hoje vamos festejar muito seguramente, hoje vamos festejar. Espero que tenhamos dormido bem ontem, para hoje não dormir. Hoje não dormi. Não dormi ninguém hoje. Mas quero saber que amanhã vamos fazer a viagem para o Rio e depois mudar rapidamente o clique para pensarmos naquilo que é o jogo com o Internacional e o São Paulo, porque esses sim são os nossos jogos, são as nossas próximas finais, mais do que estarmos a pensar naquilo que será o futuro mais adiante. O mais adiante já é no meio de semana. E hoje... Você tem imagens da festa do Botafogo, pra gente chamar as plaquinhas? O Arthur Jorge estava em cima do trio elétrico, parece que estava com pedrinha de sal na garganta também, e justamente, né? Tava leve, solto, o técnico do Botafogo parecia sambista de escola de samba, tava num ritmo total. Mestre Sala, dá uma olhada, ó, a festa, a comemoração, mais que merecida. Claro. Eles têm o Internacional em Porto Alegre. Gente, isso não tô criticando a comemoração, tem que comemorar, mas ó, esses caras vão jogar a decisão do Brasileiro contra o Inter lá no Beira-Rio na quinta-feira. Jogador, goleiro recupera rápido. Recupera rápido, Miller? Pô, Quarta-feira. Pô, já quarta-feira, 4 dias depois. É. Pô.
Desde os caras abusar, tranquilo? Até lá, a lua já baixou. Já baixou? Ou seja, ressaca amanhã só, é isso? Não, pô, até quarta-feira Todo mundo inteiro? Então tudo inteiro, pô. A sorte do Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, é que não precisou entrar em campo, porque o resultado já ajudou e eles foram campeões brasileiros. Olha o Texas. Olha lá. Peraí. Tomou um queré. Tomou. Não tomou? Tá leve. Se puder voltar o Textor... Sem gelo. Se não tomou, tá errado, não é crítica. Ou na derrota ou na vitória, se tiver o Textor de novo... O bom do Botafogo é que tem um bom elenco, né? É isso. Tem um elenco muito bom. Os reservas se jogarem tem condições também. Bom, então é o seguinte... Foi igualdade de condição. Olha lá ele, olha lá, Miller. Olha aí. Não Malemolência. aprendeu a dançar com o Michael Jackson, né? Então... É o Textor, né? Diga, Miller. Em igualdade de condição, em plena forma, Botafogo e Flamengo, não tem pra ninguém não, pode esquecer. Tem pra ninguém? Bom, então agora no Mesa Redonda o assunto continua sendo final, mas temos plaquinhas. Sim ou não? E o assunto pra bancada é Palmeiras e Botafogo. Gente, Daverson. Estamos aqui debatendo, atacantes do Palmeiras e tal. Daverson seria titular no Palmeiras hoje? Sim ou não? Plaquinhas. Atenção, vamos lá. Sim. Opa. Não, Alex. Não, Paulo. Sim, Hernan. Sim, Chico. Sim, Miller. Sim, Marina. Daverson, aí pra você em casa. Seria titular hoje no Palmeiras? Vamos mostrar os números, inclusive, do Daverson? Pera aí. Olha o que o Chico já preparou aqui. Daverson pós-Palmeiras. Vou dar direito aos dois não aqui, o não do Paulo e o não do Alex, para mudar com esses números aqui. Ó. Pós-Palmeiras, 103 jogos, 38 gols, 11 assistências, uma participação em gols a cada 2,1 jogos. Eu tenho sim da Marina, tenho sim do Miller, sim do Chico, sim do André Hernan, não do Paulo e não do Alex. Olha os centroavantes do Palmeiras aqui pós-Daverson. Merentiel, 11 jogos, 2 gols. 5 jogos e meio para fazer um gol. Rony, 284 jogos, 47 gols, 21 assistências. Precisa de 4,17 jogos para participar de um gol. O Endrick, 82 jogos, 21 gols, 4 assistências, 3,28 por jogo para fazer gol. Flaco Lopes, os números são 113 jogos, 32 gols, 8 assistências, 2,82 por jogo para gol. O Navarro, 65 jogos, 11 gols, 4 assistências, 4 jogos, 33 para Mas um gol. Mas, por que não faz essa estatística só dessa temporada? Só na temporada. Bom, então, Alex, por que não, Daverson? Primeiro, uma coisa muito simples. O Daverson só não ficou no Palmeiras porque o técnico atual não quis. Ele que liberou o Daverson e falou, pode ir embora. Por quê? Porque ele é mau jogador? Não é isso. O Daverson não é mau jogador. Tecnicamente falando, ele é melhor do que o Flaco Lopes e melhor do que o Rony. O problema é o combo Daverson. E o Palmeiras não acha que o Daverson seja uma figura que se enquadre num esquema profissional, num esquema de seriedade. Ele é muito brincalhão. No circo ele seria um sucesso, mas no Palmeiras não cabe com o jeito que ele tem. Ô Miller, por que sim seria titular no Palmeiras? Porque ele é um jogador que quase não machuca. Ele joga quase todas as partidas quando o técnico o escala, né? Eu acho que o torcedor e o treinador não pode ter memória curta, né? Ele fez um gol da final da Libertadores, gol decisivo. Quer dizer, então acho que diante de tudo esse somatório de coisas que eu falei, o Daverson sim, hoje seria titular do Palmeiras. O Paulo Sérgio pediu a palavra, conceder porque é você, Paulo Sérgio. Eu falei não, até porque é menosprezar o Eu vou conceder porque é você, fala alguma coisa, obrigado pra mim, fala que eu pego no seu pé, pô, pelo amor de Deus. Quando eu falo, você vem e me arrebenta. Não, beleza, você tá de meia? Tô de meia. Tá beleza. Não vale nada esse Paulo Sérgio. Rafa. Pois não, Paulo. Só pra completar, depois tô menosprezando muito o Flaco Lopes. O Flaco Lopes não tinha que ficar no banco nesses últimos jogos. Lógico que não. Porque por merecimento ele foi muito bem. O senhor não entendeu. O senhor não entendeu. O Daverson seria titular do Palmeiras? Não seria porque tem o Flaco Lopes lá. Ah, tá bom. Você entendeu. Pois não, Andrezinho. Sabe que um bastidor interessante do Palmeiras? O jogador que o Palmeiras queria era o Gabriel Jesus. A Leila tentou de tudo quanto é jeito trazer o Gabriel Jesus. Ligou pro Edu Gaspar, na época ainda estava no Arsenal.
falou com os empresários do Gabriel Jesus, ofereceu um plano para ele, era um empréstimo, ia pagar boa parte do salário, ia até a questão do marketing, a volta do Gabriel Jesus, uma recuperação, né, até de imagem para a seleção brasileira, mundial e tal, só que não teve jeito. O salário do Gabriel Jesus hoje na Europa é muito alto, é impagável, e aí também teve a questão dele aceitar voltar ao Brasil e não deu negócio, mas bom, a Leila queria muito. Daí o bastidor, continuamos com as plaquinhas sobre Palmeiras e Botafogo na decisão. Peço que a bancada dê o voto, crave a plaquinha na mesa e permaneça com a plaquinha ali para facilitar a visualização. Então, cravou a opinião sim ou não, vamos deixar ela o tempo inteiro enquanto a discussão para o nosso público poder entender o que cada um optou. E a pergunta é, ela já foi aqui en passant discutida, mas agora é sim ou não. Festa do Botafogo, justa festa do Botafogo, pode favorecer o Palmeiras na briga do título do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Plaquinhas levantadas na mesa, cravadas. Sim ou não? Pode favorecer? Sim ou não? Eu tenho não, não do Miller, não da Marina, não do Chico, não do Hernan e sim, sim com o Paulo e com o Alex. Inversão total. O Miller já tinha se manifestado que não. Quero saber do Chico Lang. Chico, por que não? A festa não atrapalha, o Botafogo vai estar focado contra o Inter. Por que, Chico? Porque o Botafogo é melhor. Na bancada, por favor. Continue. O Botafogo é melhor. Bem melhor que qualquer adversário que puder vir. Melhor que o Inter. Então o ritmo de jogo não vai cair. Eu acredito que não vai cair. Pode estar até cansados. Mas vou lembrar o Paulo Sérgio que mesmo com a possibilidade de cansaço, né? O Botafogo aguentou com um homem a menos durante 90 minutos. O jogo inteiro. Aí se cansou mais. Mas aí o contraponto, continue com as plaquinhas, o contraponto cabe a Paulo Sérgio. Aí que tá o ponto. Porque se esforçou mais, o desgaste é maior. E você vir para um jogo depois de 4, 5 dias é muito difícil. Perfeito. Bom, 4 dias. Abaixando as plaquinhas, vem uma nova pergunta. Você em casa concorda com a bancada? Sim ou não? Agora eu quero ver, hein? Sim ou não, você participa com a gente também. Se o Palmeiras, por um acaso, não for o campeão brasileiro, o Palmeiras foi campeão paulista, foi eliminado de forma precoce na Libertadores e na Copa do Brasil, poderemos dizer que se o Palmeiras não for campeão, apenas o título paulista, este será o pior ano de Abel Ferreira no Palmeiras? Sim ou não, plaquinhas de pé? Sim ou não? O pior ano de Abel Ferreira. Atenção, só falta Marina. Sim ou não? Todo mundo sim, exceção Miller. Por que não, Miller? Porque o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista e, se me falha mais, a Supercopa, né? Não, só Paulista. Só Paulista. Não, São Paulo. Ganhou um título. Conquistou um título. Agora, um time grande que não ganha um título no ano todo, aí sim é um fracasso. Com todos os títulos que ele já ganhou. Marina, por que sim? Vai ser o pior ano dele. Pegando os outros anos em que o Abel acabou sendo técnico de grandes conquistas, 2 Libertadores, Supercopa, Recopa, Brasileiro, enfim, só um paulista acabaria sendo sim. Perfeito, seguimos. O Botafogo é campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial de Clubes, o Intercontinental agora e muito provavelmente, se chegar à decisão, deve ter o Real Madrid. O sim ou não é plaquinhas na mão, atenção. O Botafogo tem condições de vencer o Real Madrid no Mundial de Clubes? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho 4, tenho um não do Paulo, não, do Alex, do André Hernan, do Chico e do Miller, plaquinhas continuam na mesa, e tenho o sim da Marina e do Paulo. Então, o Botafogo tem condições, por quê, Paulo? Esse time do Real Madrid desse ano tá muito mal, tá muito abaixo daquilo que é esperado. Por que Alex Miller não tem? Apesar do Real Madrid estar muito mal, o mal do Real Madrid é melhor do que o ótimo de qualquer time brasileiro. Perfeito. Seguindo, com plaquinhas, você concorda com a bancada? Hashtag mesa redonda, vamos lá. Essa é boa, hein? Atenção, Estevão do Palmeiras pode ser mais decisivo que o Luiz Henrique na reta final do Campeonato Brasileiro? O Estevão pode ser mais decisivo que o Luiz Henrique na reta do Campeonato Brasileiro? No pique, gente, sim ou não, plaquinhas de pé? Sim ou não? Eu tenho não da Marina, tenho Miller, tá? Não, Miller, não. Eles apostam no Luiz Henrique. O André Hernan e o Alex, sim.
E o Paulo não. Por quê, André? Porque ele tem bola, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ele é um jogador talentosíssimo. Numa reta final ele pode sim fazer a diferença, tem totais condições, eu acredito que sim. Por que não, Chico? Porque ele é uma expectativa ainda, é uma promessa, né? Luiz Henrique é mais completo. Exatamente. Apesar de novo, né? Inclusive mais velho, né? 6 anos mais velho. 6 anos mais velho. Isso dá uma diferença enorme, né? No fritar dos ovos. Bom, seguindo então, hein? Palmeiras e Botafogo. Um dos dois vai ficar com o título de campeão brasileiro. Essa pergunta é boa. O extracampo, ou seja, arbitragem, bastidor. O extracampo pode decidir o campeonato brasileiro? VAR, sim ou não? Sim ou não? Não do Miller, não da Marina, não do André, não do Alex, sim do Paulo. Porque sim, Paulo Sérgio? Você vê na Libertadores aí, o próprio jogador falou, se fosse no Brasil um lance daquele lá, do pênalti eles iam apitar. Eu acho que o VAR pode sim. Por que não, Miller? Eu espero que o extracampo não interfira. Eu espero que o VAR fique lá de braços cruzados mesmo. Mas... Que é difícil. O VAR no Brasil quer ser a prima dona da festa. Até porque o primeiro gol do Botafogo contra o Palmeiras nasceu de um erro de arbitragem. Um escanteio que Dois não escanteios existiu. que não foram. Pois é. Então acho que não, porque os caras já estão ligados. Tá certo, tá aí. Todo mundo querendo opinar. Bom, a última das plaquinhas então, hein? Na última rodada, todo mundo sabe que o Botafogo recebe o São Paulo, que não tem mais nada a disputar no campeonato. São Paulo está de férias. Então, é uma fria o Palmeiras talvez depender do São Paulo na última rodada para ser campeão brasileiro? Deixa eu ver. Atenção. Unanimidade, não é que eles chegaram à unanimidade? Todo mundo diz sim. Todo mundo diz sim, que beleza! E você vai acompanhar tudo da decisão do Campeonato Brasileiro, na sequência, nessa semana com o Gazeta Esportiva e no próximo domingo aqui no Mesa Redonda. Mas eu confio na honra dos jogadores do São Paulo que vão fazer de tudo para vestir a camisa e ganhar um jogo de futebol. E o Papai Noel vai chegar quando? Em dezembro, no final o Papai Noel vem correndo. E o Mesa Redonda, por falar em correndo, em pressa e velocidade, o Mesa Redonda abre espaço para quem? Para o esporte a motor. Hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França, meu parceiro Rodrigo França, e o Momento Velocidade. Na tela. Momento Velocidade. Boa noite, o Momento Velocidade desse domingo aqui no Mesa Redonda vai trazer os campeões do automobilismo. Na Fórmula 1, deu Max Verstappen conquistando o tetra. E em outros campeonatos mundiais, a equipe que está dominando tudo é a Toyota Gazoo Racing. Algumas dessas conquistas a gente conferiu de perto ao longo do ano aqui na TV Gazeta. A começar pelo Mundial de Endurance, onde a Toyota levou o título por equipes, incluindo uma vitória histórica em Interlagos. O Momento Velocidade também esteve presente na cobertura internacional do Mundial de Rally, conferindo de perto a vitória do time no Chile, onde a dobradinha dos pilotos que aceleram Toyota e Yaris foi fundamental para fechar o ano com mais um título do WRC entre os construtores. A Toyota Gazoo Racing também tem dominado as competições off-road e o Campeonato Mundial de 2025 começa já no próximo mês com o mais famoso rally do mundo, o Dakar. E Lucas Moraes vai representar o Brasil nesse time que é forte candidato à vitória. Nas pistas brasileiras, o principal título do ano ainda está indefinido. 8 pilotos lutam pelo campeonato da Stock Car, sendo que 4 deles aceleram um Toyota Corolla. Felipe Batista, Ricardo Zonta, Dudu Barrichello e Bruno Batista. A grande final será no próximo dia 15 em Interlagos. Como vocês viram, os principais campeonatos do mundo já estão definidos, mas o nosso brasileirão de automobilismo, que é a Stock Car, a briga segue intensa. E o Momento Velocidade vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias dentro do Gazeta Esportiva. Até lá! Legal, Rodrigo França. É isso, então nós vamos aqui falar de Corinthians, porque tem esse Corinthians do Chico Lang, este Corinthians do Chico Lang que só vence, mas temos a Marina, é isso, o Chile? Você não tocou a campainha, mas temos a Marina, perfeito? É isso, chileno? Acho que sim, Garrafa. Vamos lá, então. Vamos lá. São 2 presentes aqui, já muita gente entrando em contato com a gente para ganhar
um dos dois presentes. Mas hoje, então, gente, a camisa da capa, M, tênis masculino tamanho 39 e a bola foram para Silvia Pierini. E o presente número 2, camisa 3 do Grêmio da Umbro, tamanho XL, e um azeite, uma pimenta do Rocabar, foram para o Lúcio Passani. Nossa produção vai entrar em contato para vocês virem retirar o prêmio aqui durante a semana, tá? Legal, combinado então, fique ligado com a gente. Já tá pronto aí o VT do Corinthians, já? Tem assunto sobre Yuri Alberto, é isso? Sobre vaga na Libertadores? Não é mais sobre rebaixamento? Corinthians 4, Criciúma 2. Que jogo! Se liga na tela! Sábado com parada dura pro Criciúma, que recebeu o embalado Corinthians em casa. E, como se imaginava, o Timão começou indo pra cima e criou boas chances com Yuri Alberto e Ranielli. Mas quem abriu o placar foi a equipe carvoeira com Bolacier, que pegou de primeiro o cruzamento do Dudu. 1-0 Criciúma. E o Bolacier estava impossível. O homem recebeu na área, limpou a marcação e com tranquilidade tocou no cantinho para fazer o segundo dele e do Criciúma na partida. Que primeira etapa! A vitória parcial foi como uma injeção de confiança pro Criciúma, mas o goleiro Gustavo exagerou um pouquinho ali na dose, viu? O arqueiro errou o passe e entregou nos pés de Matheus Bidu, que rolou pro Garro diminuir. Aí não, meu goleiro! E pouco depois o Garro retribuiu o presente do Bidu e tocou pro lateral, que fez esse verdadeiro golaço para empatar. Não dá para vacilar com o timão do Ramon Dias. Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate, o Gustavo Henrique deu esse chutão despretensioso, que graças à falha grotesca da zaga do Criciúma, sobrou para o solidário Romero, que passou para o Yuri Alberto virar. 3-2. E a pá de cal veio de novo com ele, o novo artilheiro do Brasileirão, Yuri Alberto. Já são 13 gols do camisa 9 pela competição. Final de jogo, Criciúma 2, Corinthians 4. Tá aí o Corinthians, uma virada num jogo que parecia que dificilmente o Corinthians reverteria a situação, até porque estava jogando bem até tomar os gols, e aí foi para o intervalo levando um 2-0. Aí, será que vai ter reação? Não vai? E o Corinthians faz um 4-2 com o Yuri Alberto. Antes dos números do Yuri Alberto, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, Chile, como é que ficou a classificação, é isso? Vamos ver a classificação, como é que ficou. A situação do Corinthians, ela fica muito boa, inclusive com um empate do Bragantino com o Cruzeiro, há pouco em Bragança Paulista, né, Paulo? A gente estava acompanhando lá. O Corinthians está na 8ª colocação. O que isso significa? O Palmeiras vai ajudar o Corinthians, hein? O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada, né, André? Aí, Chico. Então. Nós não dependemos do Palmeiras. Não? Bem lembrado. Não. O Corinthians depende só dele. Tá? O Corinthians já é o 8º. Então, com o Botafogo, campeão da Libertadores, Flamengo, campeão da Copa do Brasil, o que aconteceu? Temos um G8. Um G8. Né? Da 6ª colocação para frente, para cima, é vaga direta a Libertadores. São Paulo não pode ser alcançado por mais ninguém abaixo dele. Então São Paulo já tem vaga na Libertadores. Bahia, Corinthians e Cruzeiro brigam por pelo G7, pelo 8, duas vagas. Duas vagas de pré. Duas vagas de pré-Libertadores. O Corinthians nesse momento está, e o Corinthians tem agora confronto direto com o Bahia, com o 7º colocado na terça-feira, Neoquímica Arena. 8 horas. Né? Jogo à noite, jogo pesado. Olha, o Corinthians é mais, na minha opinião, mais do que favorito em casa, do jeito que esse time tá contra o Bahia. Pode pular para a 7ª. Olha que loucura esse Corinthians do Chico Lang. 7ª colocação e encerra com o Grêmio lá em Porto Alegre. Garrafa, só um detalhe. Até o Vitória tem chance de pré-Libertadores, porque se o Cruzeiro perde os 2 jogos e o Bahia também, o Vitória ganhando os seus jogos, ele passa os 2 e entra na pré-Libertadores. Olha que campeonato maluco. E quer mais uma loucura? Quem é o vice-campeão da Libertadores? O Atlético, né? Tá fora de tudo. O Atlético não disputa a Copa Libertadores no próximo ano. Porque o Atlético pode chegar no máximo aos 50 pontos de Bahia e Corinthians, só que ele não supera nem Bahia nem Corinthians. Imaginemos que percam os seus jogos aqui em número de vitórias. Então o Galo já está fora, só na Sul-Americana. Quer mais uma loucura? Fala. O que o senhor fala do Ramon Dias? Do Ramon?
que fez a substituição, tirou o Depay e colocou o Romero. Vamos ouvir o Ramon falando, inclusive? Por favor. Vamos ouvir o Ramon Dias. Obrigado. Eu comecei o programa bem com o senhor. Não, mas é que o senhor sempre fala do Ramon. Tá, não beijei sua careca. Tava faltando um beijinho na careca. Dele, Pronto, substituição. Ô, jogador, será que ele tá com a mesma opinião? Ele quer eu acho que ele mudou, que tem que mudar o treinador do Corinthians. Você lembra, jogador? É bom bem lembrado. O Ramon tem as minhas diferenças na mexida do time. Tenho as minhas diferenças. Ele tem o mérito dele. A diretoria também tem méritos. A diretoria, dessa vez. Uma vez na vida. Agora, você sabe por que ele mexeu bem? Vocês querem me lacrar ou vai embora? Não, você sabe por que ele mexeu bem? Porque o Memphis Depay tá na balada. Tá na balada o Memphis Depay. O que o Memphis fez ontem? O senhor é ingrato. Não, você tá reclamando do Memphis? Não, ele vai na Gaviões, ele vai na favela cortar o cabelo. Nessa hora o jogador sente. Sabe? Aí não dá pra depois... Tá muito Chico, mascarado, de muito perna. Mas muito perna. o senhor tá de brincadeira. O senhor é um brincalhão. É o seguinte, eu quero que vocês me expliquem, né, a respeito de Yuri Alberto. Eu estou muito à vontade para defender o Yuri Alberto. Eu também. Porque eu sempre defendi o Yuri Alberto. Falei, dê a ele um time bom. Ele tinha apenas o Garro, né, e um Corinthians muito destroçado. E o Yuri nunca se entregou. Se teve alguém que apanhou em rede social, que foi chacota, foi o tal de Yuri Alberto. E eu nunca critiquei mesmo. Falei, dê um time bom. O Yuri Alberto é artilheiro do campeonato. Ontem ele fez 2 gols, não é? Como vocês viram. Vamos ver a tabela dos artilheiros? Como é que estamos na artilharia do Campeonato Brasileiro? Ele é o Alejandro, né? Vamos lá, tem o Alejandro, ó. Yuri Alberto, 13 gols. Alejandro do Vitória hoje chegou também a 13 gols, então os 2 artilheiros. Depois vem o Estevão com 12, Veiga 11, Pedro 11. Olha onde o Yuri foi parar. E claro, nessa boa fase do Yuri, ontem o Ramon Dias, em entrevista coletiva, falou sobre o momento do jogador, a reviravolta de um jogador jovem, foi chamado de burro pelo técnico Mano Menezes, superou todas as críticas, não fez como o William, que nasceu no terrão, e em críticas na internet falou, vou embora, ele ficou e deu a volta por cima. O Ramon Dias falou sobre Yuri Alberto, na tela. Para nosotros es un jugador muy importante. Con lo que respecta al año que viene, todavía no se resolvió nada. Creo que tenemos algo muy importante de hacer, que es terminar de la mejor manera y lo más arriba posible. Sabemos que cuando uno tiene un goleador, te voy a dar un ejemplo, cuando uno tiene un goleador, en mis equipos siempre he tenido gente para poder conseguir resultados y conseguir grandes objetivos, tener grandes goleadores. Me tocó estar en Vasco, estuve muy feliz con Bergetti y hoy tenemos tanto Romero, Tales, Memphis, tenemos y Yuri, que está en un gran momento, y feliz por él, feliz porque el club está rindiendo de la mejor manera, pero todos los objetivos del 2025 hay que hablarlo. Bom, então o Yuri já disse, inclusive lá pro Neto. Dá os parabéns pro Ramon. Então, sim, não dá pra não dizer que pro Corinthians num todo, né? Não, mas e ele recuperou o Yuri Alberto, isso eu coloquei na conta dele. Não, mas as substituições de ontem. Ontem ele mexeu bem. Ontem ele mexeu bem, Quando tem que elogiar, elogia. Quando critica. Ontem ele mexeu bem. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, mexeu mal pra caramba, mas não é o caso. Vamos voltar aqui, ó. Olha os números do Yuri Alberto em 2024. 56 jogos, 29 gols, 6 assistências. E o Ramon falou da possibilidade do Yuri não permanecer na próxima temporada. O futebol é maluco, todo mundo criticando o Yuri Alberto e agora todo mundo falando de uma possível saída do Yuri Alberto. Eu não acredito. Você não acredita? Não acredito. Nesse momento, não. Existe uma possibilidade de sair, por quê? Porque o nome do Yuri Alberto é muito forte no futebol da Inglaterra, porque na última janela chegaram algumas propostas e o presidente Augusto Melo não quis vender. Bateu o pé e falou assim, não queremos vender porque o Yuri Alberto é um jogador que era importante. Futebol inglês? Futebol inglês. O nome dele é muito forte no scout do futebol inglês, os clubes têm números dele, então assim, os empresários trabalham também, é bem verdade. Então o nome dele está já no mercado. Então, o Corinthians já foi informado que pode chegar uma proposta, só que o Augusto Melo já bateu o martelo e falou assim, não quero vender, não é para vender. E o Yuri Alberto está muito feliz no Corinthians. Então, o Corinthians conta com o Yuri Alberto feliz e não querendo sair. Mas ele disse ao Neto
quando ele foi no programa do Neto, acho que no apito final, ele disse que está muito feliz no Corinthians, mas que se vier algo bom para o Corinthians e se vier algo bom para ele, né, ele tem o sonho de jogar sim na Inglaterra. Foi o que disse o Yuri Alberto. O Ramon disse que o futuro, mais ou menos, resumindo, o futuro a Deus pertence. Eu quero ouvir o Miller falando, a bancada falando sobre a possibilidade do Corinthians já no próximo ano, talvez, muito provavelmente numa pré-Libertadores, sem o Yuri Alberto. Mas, Paulo Sérgio, o Corinthians sem Yuri Alberto no próximo ano é fator de preocupação, caso isso ocorra? Eu creio que sim, até porque hoje você achar qualquer atacante no cenário aqui da América do Sul é muito difícil. É muito difícil. Você vai contratar um jogador vindo da Europa, também é muita grana. Então, se você tem um jogador, o jogador tem um contrato, tem que permanecer. Agora, pro Yuri Alberto, se tiver alguma proposta, como o André mencionou, para ele é bom ir. Porque imagina ele atravessando uma nova fase ruim como ele... E ninguém isenta disso. Claro. Né? E o corintiano é aquele negócio. O resultado não apareceu, vai criticar. Então, se for um bom negócio para ele e para o clube... Miller, fala pra gente do Yuri Alberto. Que qualidades você vê no jogador? O André fala que o mercado inglês está de olho nele. Qual é a sua avaliação? Porque é uma reviravolta de várias críticas, né? O cara foi criticado até porque tropeçou lá naquele esguichinho lá que irriga o gramado no Allianz Parque no primeiro turno. Ruim, né? Mas, sabe, o pessoal critica, não só redes sociais, não. Ah, não só redes sociais. Todo mundo, o Yuri Alberto, caiu, foi falta de um fantasma. Tem aquela irrigação do estádio, e aquilo lá ficou, e o Yuri Alberto tropeçou, sacanearam o cara demais. E ele segurou, e deu a volta, Miller. Todo jogador passa por um momento difícil, né? Fases ruins, né? Como o jogador acabou de falar. No São Paulo, quantas vezes eu passei fase ruim? A bola não entrava, aquela coisa toda, né, jogador? Torcida vaiando, né? Pô, o jogador tem que aprender, de time grande, aprender a conviver com isso, né? Com essa glória e derrota que caminham juntas. E o Roberto, ele absorveu bem isso, né? Mesmo diante das dificuldades, ele continuou trabalhando, né? Ele é novo, ele é um bom jogador. Como eu disse, ele se posiciona bem. Ele está sempre pronto para receber a bola em condições de fazer o gol, né? Pode ver que ele ele está sempre na diagonal, né? O atacante tem que entender que ele é a própria linha. Ele é a sua própria linha de impedimento, né? Muito jogador e pode ver que ele não corre de costas para a linha, né? Ele faz a diagonal. E todas as vezes que ele faz a diagonal, ele mata o back, mata o zagueiro, né? Então o Roberto, ele é rápido, ele é forte e sabe finalizar. Eu estava comentando com o Chico agora que o último gol dele, ele estou na cara do goleiro, né? E pouco atacante do futebol brasileiro sabe o que é isso. Né? Então explica pra gente o que é jogar jovem também, né? Tem muito para crescer. Exatamente. Só 23 anos. Muito novo. Exatamente. Muito novo. E o que é tecnicamente, Miller, chutar na cara do goleiro? Eu já sei porque você explicou isso em outras oportunidades, mas é legal passar para o nosso público. O que é jogador, cara a cara, chuta na cara do goleiro? Você pode ver que ele teve uma chance no primeiro tempo, ele errou. Só que o goleiro foi bem, porque o goleiro fechou o seu espaço. Aí não deu para ele fazer o gol. No gol, na outra oportunidade que ele fez o gol, o quarto gol, o goleiro estava mais distante dele, eu falei pro Chico, e ele chuta na cara do goleiro. Chuta na cara do goleiro, não dá tempo do goleiro colocar a mão aqui. Porque geralmente hoje os goleiros tudo quer imitar o alemão lá, né? Sai virar. Oh, pelo amor de Deus. Como é que sai, né? Parece que tá dançando na Sapucaí, pelo amor de Deus. Exatamente. Tá no balé Bolshoi, Chico. Então acho que, pode ver o Everton, o Dida, Tafarel, eles esperavam, né, jogador? Esperavam o atacante decidir. O Cássio no bom tempo. Para depois cair, né? Então o Roberto, ele tem essa capacidade, né? E a fase está boa, ele, quando chega, ele está colocando a bola para dentro, por quê? Porque ele tem esse poder de finalização, ele é rápido, ele é forte e sabe usar tudo isso para o seu benefício. Garrafa, como dizia meu velho pai, quando a gente passava do lado do cemitério, ele falava: ô Chico, olha quanto insubstituível está lá. E é verdade, se ele sair, não vai acabar o mundo. O Corinthians é o Corinthians, vai aparecer um outro cara para substituí-lo numa boa. Então, eu acho o seguinte, o jogador quer ir embora. Se lamenta, mas você tem razão. E o Cássio é um grande exemplo, na saída do Cássio, a chegada do Hugo. Chegou o Hugo, e quem fala no Cássio? Ninguém Sem mais. tirar, obviamente, a história gigantesca de um dos maiores ídolos jogador, da história. Uma coisa é você suprir uma necessidade atrás. Outra coisa é você substituir uma necessidade fazedor de gols. Eu acho que o Corinthians, o Augusto Melo, tem que se esforçar
para segurar o Yuri. Porque não vai encontrar assim de bate-pronto uma peça de reposição na mesma qualidade. O André trouxe a informação que lá atrás, quando surgiu, o presidente bancou que ficava. Eu confesso que eu falo aqui de todos os colegas, eu ouvi esse final de semana, não sei se foi na Bandeirantes, foi na Transamérica, enfim, eu ouvi o noticiário dizendo que, confirmando tudo que disse o André, que obviamente as propostas devem chegar, que o Yuri entende que se for algo bom para ele e para o Corinthians, ele vai pensar, vai estudar, mas o presidente Augusto Melo teria dito novamente que a ideia não é liberar o Yuri. Aliás, o Augusto Melo, só lembrando, amanhã o conselho vota pelo impeachment ou não. Se votar a favor do impeachment, o Melo será afastado apenas por um período, e depois o associado ratifica ou não a decisão. A votação ficou para amanhã. Só esta informação. E como estamos falando de reviravolta, até antes de falarmos de reviravolta, quero só aproveitar o André, porque o Chico falou, Memphis e tal. Muito, na minha opinião, do crescimento do Yuri passa pela entrada do Memphis no time. Porque é formada a trinca. Garro, espetacular, o que joga. Poderia ter nascido, sei lá, que cidade que ele nasceu, um pouquinho mais pro lado de cá, né? Pouca empurra, sei lá, na hora do parto, põe no carro, levava pra fronteira, nascia aqui no Brasil, Garro. Porque o que joga o Garro é brincadeira. Não temos um jogador como o Garro na seleção brasileira. Mas a chegada do Memphis, o André, para mim, essa trinca formada, eles encaixa de uma maneira, e isso é fundamental para a recuperação do Corinthians e principalmente do Yuri, ou não? Você sabe que eu já perguntei isso usando o exemplo que você está usando do Memphis. E aí sabe qual que é a resposta que vem? É injusto falar só do Memphis, porque os outros jogadores que vieram, Carrilho, o próprio Martínez, o Thales Magno, o Hugo Souza, o Alex Santana, o ambiente do Corinthians é muito bom hoje. Isso faz a diferença dentro de campo. Então, assim, os jogadores são muito fechados. O Memphis chegou, claro, ele é a estrela, tem o status e tudo mais, deu a qualidade junto com o Garro, que ganhou confiança de novo, mas é um ele conjunto divide o protagonismo, ele não está preocupado em... ele não quer ser a estrela da companhia, ele divide tudo. E o elenco do Corinthians é fechado, os caras são muito fechados entre eles. E isso faz a diferença. E os caras gostam muito do Yuri. Tanto é verdade... Pois não, Miller? Essa lei da compensação no futebol sempre tem que existir. Você se lembra muito bem que quando jogava o Gamarra e o Batata, todo mundo elogiava o Gamarra. Mas quem fazia o trabalho sujo era o Batata. Então, quer dizer, o Memphis, que é um jogador inteligente, o que ele faz? Ele sabe que ele não está em plena forma. Ele sabe que o Yuri está com sangue no olho. Ele pega a bola, inteligente, né, jogador? Mete a bola no tal do ponto futuro pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto vai lá, chega e faz o gol. Então, é importante, esse crescimento se deu por conta disso. Que o Memphis Depay, ele pensa, espera aí, eu tenho um jogador que está voando, e eu não estou voando, mas eu faço a bola correr porque eu tenho a qualidade e não posso. Tá certo. Mas quem deu o passe para os 2 gols não foi o seu Memphis Depay. Foi exatamente o Romero. Que entrou nervoso. Você olha, você vê a entrada do Romero aí... E o André foi muito... Mas é bom jogador assim. O André foi muito bem quando ele fala de união. Ontem, o tal do Poropopó, o Hugo com a tarja de capitão, né? Os jogadores estavam saindo, ele chama os jogadores, o Hugo chama os jogadores, todo mundo para fazer o tal do Poropopó na frente da torcida corintiana, mostrando essa sinergia que se deu através das contratações da atual diretoria do Fabinho Yuri que sonhou Soldado. Que ia fazer 2 gols ontem, né? E o Yuri que sonhou que faria os 2 gols. Enfim, quando a coisa é boa, meu amigo, tudo acontece. Bom, eu falei sobre reviravolta de Yuri Alberto, tem outro que deu a volta por cima. Marcou um golaço ontem, hein? Bidu. O Bidu, no início da temporada, tinha sido colocado em disponibilidade. No Campeonato Paulista, ele nem foi inscrito. Depois, não machucou o Palácios, aquela história toda, foram trazendo o Bidu. E hoje o Bidu é peça imprescindível nessa recuperação do Corinthians. Ontem marcou mais um belo gol e falou em entrevista coletiva. Vamos acompanhar o Bidu falando desse momento e dessa reviravolta. Se liga na tela. Estamos muito felizes por ele, um rapaz muito trabalhador, alegre, que contagia o elenco todo, e acredito que todo o elenco merece e ele também merece a fase que está vivendo. É um moleque que recebeu diversas críticas e hoje pôde dar a volta por cima e está aí brigando pela artilharia. Torcemos muito por ele. Alex, qual é a explicação que se dá para um fato desse? Cara,
futebol ele proporciona muitas vezes altos e baixos para um jogador. E quando ele confia no próprio potencial, fica mais fácil. Porque se o Bidu pegasse o que ele sofreu no Corinthians, dificilmente ele conseguiria dar a volta por cima se ele não acreditasse no potencial. Vou largar a mão, vou me entregar. Ele não, ele continuou trabalhando, continuou insistindo, até ganhar uma nova oportunidade e até a fase mudar. E é claro, tem o gol do Bidu aí, Chico? E é claro que a fase do Bidu muda na medida em que o Corinthians se fortalece. Porque se o Bidu jogasse com aquele time do primeiro semestre, ele ia por água abaixo junto com aquele time para a segunda divisão. Ramon Dias é o responsável, hein? Que bancou, né? Lógico, bancou. Exatamente. Bancou e falou assim, não, jogue por cá, né? E ele está obedecendo à risca. Então é outro jogador, que nem disse o Paulo Sérgio aqui, que outro dia ele achou a posição do Garro. Né? E agora ele deu moral pro Yuri. E deu moral agora pro Bidu. Essa experiência dele também ajuda. A experiência dele. O maior problema é que ele chega na sombra do Fábio Santos. Difícil, né? Ele chega na sombra. E a cobrança... Fábio Santos, quem é Fábio Santos? Eu não contém conheço. Ironia, gente. Contém ironia do Chico. Agora, Paulo, continue falando, mas fale sobre a batida de bola. E ele chega na sombra e a responsabilidade... E hoje você vê tanto o Bidu como o Mateuzinho mais soltos. Sim. Você vê esses jogadores que foram tão criticados, hoje jogando de uma forma completamente diferente. Foi um golaço. E além do golaço, ele dá o passe para o Garro fazer o primeiro gol. Então é um jogador que está criando motivação e isso é muito bom para ele e para o próprio Corinthians. Agora é engraçado, né? Ele chega e fala do outro de 23 anos, moleque. Ele tem 24, 25. Fala, Milé. E fala dessa batida de bola, Milé. Não, foi perfeito ali, pô. Você pode ver que ele deita o corpo, pede apoio, tá perto da bola. Quer dizer, esse somatório de coisas faz com que o chute saia perfeito e fez um golaço. Sabe o que acontece, Garrafa? Uma coisa é a confiança do jogador. Outra coisa é o treinador demonstrar que confia também no potencial do jogador. Isso acontece, é rotina de um jogador, de um time grande. O que aconteceu com vários jogadores do Corinthians foi isso, né? O Bidu, o Garro, o Yuri Alberto, esses três em especial que a gente está conversando aqui. O Gustavo Henrique. Exatamente, o Gustavo Henrique, para mim, tem que ser titular do Corinthians. Hoje, o Gustavo Henrique é um jogador que não faz força para jogar. Então é importante a gente saber disso. Que ele o Ramon deu confiança para esses jogadores, são bons jogadores, e eles na praticidade conseguiram vencer os seus obstáculos. E outra coisa, né, jogador? O Ramon achou o time titular. Sim, até porque quando chegaram as peças boas de reposição, aí ele pôde armar o time do jeito que ele gostaria. Alguém duvida que o Corinthians fique fora da pré-Libertadores, com tudo que a gente falou? Só não pode perguntar isso pra mim, né? Porque há 3 meses aqui eu cravei que o Corinthians estaria na Libertadores e vocês são testemunhas disso. Sim. Quando se falava, será que não sei o quê? O Corinthians estará na Libertadores do ano que vem. E não vai dar outro. Libertadores e Copa do Brasil, André? Libertadores e Copa do Brasil. Corinthians, ninguém segura o Corinthians em 2025. Bom, legal. A gente, obviamente, tem mais 2 jogos para seguir aí o Campeonato Brasileiro, mais 2 rodadas, 2 jogos para cada uma das equipes e muita coisa vai acontecer. Opa! Hoje, paredão. Paredão, é. No pique, turma. Ele é nosso convidado, ele é nosso amigo. Mas André Hernan está emparedado no Mesa Redonda Futebol Debate. Vamos lá, né? Paulo Sérgio começa. André, hoje o Roger Machado, para você, é o melhor técnico em atividade no Brasil? Melhor técnico brasileiro, sim, sem dúvida nenhuma, pelo trabalho que vem fazendo e há muito tempo. E acho que o Roger Machado caiu numa acho que é assim, análise que é muito rasa muitas vezes, assim, perdeu, é ruim, ganhou, é bom, ficou oscilando muito, mas acho que hoje ele consegue ser consistente, foi bem no Juventude e está sendo muito melhor no Internacional, então acho que ele já está na hora de mostrar que é um treinador bom do futebol brasileiro, e hoje ele é o melhor treinador brasileiro aqui no futebol. André Hernan está no paredão do Mesa Redonda, Alex Miller. André Hernan, você acha que algo pode tirar o Abel Ferreira do Palmeiras em 2025? E para tirá-lo, o que poderia acontecer? O Abel só sai se ele quiser, se for uma coisa assim, cansei, quero ir embora, família, algo que não deve acontecer.
Mas para tirar ele mesmo esportivamente é uma proposta de um grande europeu, que também não deve acontecer agora. Então acho que o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo. Mesmo sendo nosso amigo, André Hernan está emparedado. Chico Lang. André, o impeachment vai atrapalhar o Corinthians dentro de campo? Se acontecer, vai. Não só na questão dentro de campo, no clube, do que está se fazendo e principalmente até a vaquinha. Porque assim, se mudar a direção, se mudar a gestão, vai ter que mudar também os contratos que foram assinados lá com a Caixa na vaquinha da Gaviões. Então esse impeachment que poderia se esperar um pouquinho mais, as investigações, acho que está numa hora errada, vai atrapalhar demais. Miller. André Hernan emparedado. André, você acha que o Abel, ele é perseguido pela imprensa, pela arbitragem? Qual a tua opinião sobre isso? Acho que pela arbitragem tem um pouquinho de perseguição, mas acho que ele também deu mole, né? Acho que na questão da imprensa, acho que ele tem uma certa dificuldade de entender o trabalho do jornalista. Eu não gosto muito dessa coisa de, você tem que perguntar. Você não tem que perguntar nada. O repórter está lá para fazer a pergunta que ele quiser. Acho que tem a liberdade de imprensa. Acho ele muito bom treinador. Acho ele um treinador excepcional, muito inteligente, acima da média. Acho que ele precisa só entender alguns pontos, principalmente do trabalho da imprensa, que acho que ele seria um treinador 10 de 10. Mas na questão da arbitragem, acho que exageram muito com ele, sim. André resistindo firmemente o paredão do Mesa Redonda. Quero ver se ele aguenta até o fim. Marina Buffon. Hernan, você já está fazendo as suas pesquisas para o ano que vem sobre o mercado da bola. Você acha que outros jogadores estrangeiros de grande nome, como o Depay, por exemplo, devem chegar por aqui? Pelo que está se movimentando no mercado, pelo que está se desenhando, sim. Eu acho que a gente vai ver jogadores... Tipo assim, a gente ouviu o Sérgio Ramos, não estou dizendo que o Sérgio Ramos vem, mas acho que a gente vai ver muito nome parecido com esse, com os times tentando sim. Acho que vai ser divertida essa janela, vai ser gostosa. Divertido está o paredão com o André Hernan, por isso mais uma volta. Tô suando aqui. Viu? Mais uma volta. Se limite a responder. Dispenso seus comentários. No paredão é sério. Não tem brincadeira, não tem amizade. André Hernan, o Super Mundial de Clubes da FIFA vai dar certo ou existe risco de um boicote dos times da Europa? Você tem alguma informação? Eu acho que vai ser assim um tremendo do mundial bacana de se ver, as equipes se enfrentando, mas eu acho que as equipes europeias têm muita preguiça de disputar, porque para eles é mais um campeonato, não é a Champions, não é uma Liga Europa, eles tratam o mundial como um torneio aí de pré-temporada, então acho que eles não levam a sério, então por isso não vai para frente. Quando a Europa tiver esse olhar um pouco mais respeitoso para esse Mundial por causa das outras equipes dos outros países, acho que o Mundial vai ser melhor. Eu acho que não vai ter futuro não. E acho que é até bom pra gente, porque nosso calendário ganha uma folguinha a mais. O Mesa Redonda não passa pano para o convidado. André Hernan está no paredão. Paulo Sérgio. O futebol brasileiro precisa de fair play financeiro? Precisa muito. Não dá para o time gastar e dever todo mundo e de repente conquistar. Longe de criticar time A ou B aqui, mas acho que assim, tem que ter um limite. Não é possível você chegar a investir e dever salário. Eu acho bizarro você contratar um jogador, pagar um salário milionário e aí de repente você ter uma dívida com um jogador que foi embora, né? E o jogador entrar na justiça. Então, eu acho que assim, tem que ter regras, tem que ter limites na questão financeira urgente. Alex Miller. André Hernan, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, numa entrevista, falou que teve que pessoalmente conversar com o jogador porque o diretor de futebol, Anderson Barros, não sabia qual era o empresário desse jogador. Você sabe qual é esse jogador? Não sei, eu achei curiosa essa declaração dela. Mas assim, eu acho que há muita injustiça e pegam muito no pé do Anderson Barros. O Anderson Barros é um profissional low profile, assim, é um cara que não aparece muito, não tem WhatsApp, né? Ele só responde mensagem por SMS, é a moda antiga, acho que cada um trabalha da maneira que trabalha, que acha melhor. Eu acho ele um baita de um profissional. E acho que ele tem pouca mídia porque é um perfil dele.
Não acho que isso seja uma crítica, não. Ele não sabia o empresário, ela teve que ligar para o jogador. Acho que isso não me incomodou. Achei só curioso, mas não sei quem é o jogador. Chico Lang, André Hernan no paredão. André, Emiliano ou Ramon? Quem é, de fato, afinal das contas, o técnico do Corinthians? Eu acho que o Ramon é o top. Acho que ele é o cara das ideias, ele é o cara das costas largas, que chega lá e fala. Mas o Emiliano é o cara do dia a dia, quem faz o trabalho ali com os jogadores e é quem traz a modernidade ali para a comissão técnica. Acho que eles se completam muito bem ali, pai e filho ali trabalham muito bem. Acho que é o Emiliano com a parte moderna, com a parte de campo, de estudo e o Ramon com a parte de conversa mesmo, de saber levar a boleirada, que é um cara muito experiente. Acho que eles se completam. Miller está no paredão, André Hernan. André, você acha que o São Paulo, pro ano que vem, vai fazer grandes contratações? Não, vai contratar um ou outro, não tem dinheiro. E eu falando bem a verdade aqui, acho que o ano que vem o São Paulo vai ter um ano terrível. O São Paulino não tem perspectiva. O ano que vem vai ser cinto apertado. O São Paulo está jogando muito mal nesse final de ano. Se o Zubeldia não arrumar o time, e eu não acho que o Zubeldia é o técnico ideal para o São Paulo, apesar dos resultados, acho que não é o técnico ideal para o São Paulo. O São Paulo não vai ter um ano muito bom, não. Eu não tenho expectativa muito boa, não, para o São Paulo. André Hernan vai conhecer o lado áspero de Marina Buffon. Paredão, André Hernan, a pergunta é sua, Marina. O Brasil está preparado para um técnico estrangeiro ou temos que insistir em Dorival Júnior? Não, esquece. Técnico estrangeiro para ontem. Eu terminaria o ano de 2025 e eu faria uma bela de uma reunião e colocaria 3 nomes para escolher ali Abel Ferreira, Arthur Jorge ou Jorge Jesus. Um dos 3 para mim teria que ser o técnico da seleção a partir do ano que vem já. A última pergunta é a decisiva. André Hernan, pizza de mussarela ou calabresa? Fim do paredão, André! Valeu, Andrezinho! Passei bem ou não? Sobreviveu bem. Passou muito bem. Até braço cruzado, né? Sobreviveu. Tá suado aqui. Estamos com essa mania agora, nossa produção, emparedar jornalista. Tem conversa não. Olha, bom, Chile, vamos rodar aqui o São Paulo tricolor do Morumbi. Hoje não deu. 2-1 para o Grêmio. Grêmio praticamente fora do rebaixamento, mas o São Paulo comemorando vaga direta na Libertadores. Se liga na tela. Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. Logo no primeiro minuto, os donos da casa tiveram a primeira chegada do jogo. Do outro lado, André Silva tabelou com o Luciano, que finalizou sem ângulo e parou em Marquezinho. Mas olha, o domínio era mesmo do time gaúcho, viu? Aravena nessa oportunidade foi travado pelo Juan. Depois, o camisa 16 ficou cara a cara com o Rafael, só que viu o goleirão defender. E olha, até o Jeromel tentou cabeceando, mas mandou por cima do gol. E aos 36, Soteldo avançou, tocou pro João Pedro, que só ajeitou pro Cristaldo finalizar cruzado e anotar o dele, sem chances pro Rafael, 1-0. 10 minutos depois, Viriaçante cruzou pra pequena área e depois do bate-rebate ali, quem acabou mandando a bola pro fundo das redes foi o Juan, pois é, gol contra, 2-0. Bom, bora pro segundo tempo. Depois do escanteio, a defesa gremista tentou tirar a bola e o Luiz Gustavo, que não é bobo nem nada, pegou de primeira e anotou nada mais, nada menos que um golaço daqueles, 2-1. O Wellington Rato até teve uma boa chance, só que mandou do lado de fora da rede. E pra fechar, Soteldo foi mais um que ficou no quase. Final de jogo, Grêmio respirando aliviado, 2, São Paulo com a vida tranquila, 1. Bom, São Paulo, Miller tem Juventude em casa. Quarta-feira que vem. E Botafogo fora para encerrar a temporada. São Paulo classificado de forma direta à Copa Libertadores. É aquele momento que o boleiro não vê a hora das férias chegar, né? O São Paulo já alcançou o seu objetivo, né? Quarta-feira eu estarei lá no Morumbi, com certeza, torcendo. Mas o Tricolor já fez o seu papel. Não tem título, mas tem uma vaga na Libertadores. Quero ver como é que o São Paulo vai se virar na Libertadores do ano que vem com essas perspectivas que o André Hernan passou aqui. Então, mas ó, eu acho que o Zubeldia, quando eu falo que ele não é técnico para o São Paulo, é que eu acho que assim, é muito pouco você se contentar com o São Paulo fez a melhor campanha em brasileiro dos últimos tempos. É muito pouco.
E eu acho que o Zubeldia entregou pouco esse ano. Entregou pouco. Mesmo com o elenco que tem em mãos? Mesmo com o elenco que tem em mãos. É muito pouco se contentar com... Perdemos para os 2 finalistas da Libertadores esse ano nas Copas. O Paulistão vai ser o limite dele. É muito pouco. Então, o assim, Abel fala isso para justificar o ano dele também. Perdemos para o campeão da Libertadores. Mas o Abel, olha que o Abel já ganhou, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E Andrezinho, passou voando, velho. Obrigado. Foi muito bem no paredão. Mesmo. Obrigado pelo carinho. Valeu, gente. Sempre um prazer estar aqui. É uma casa especial para mim, vocês, amigos aqui, queridos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostei. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Boa noite, Chico, Miller. Marina, finalizando, presentes e enquete. É isso, a camisa então do Esporte Clube Embu das Artes e a sacochilha e o boné do Bayer Leverkusen foram para o Alberto Mendes e o Thiago César levou a luva da Poker e também os 2 bonés da Toyota Gazoo. Nossa enquete, 63% acredita que o Corinthians vai conquistar essa vaga para a Libertadores. Boa noite. Que legal. Obrigado, Tim. Obrigado todo o nosso time de retaguarda aqui. Todo mundo, porque sem vocês é impossível fazer o Mesa Redonda. Amanhã, Michele Janela comanda todo o nosso time. Contagem regressiva para o troféu Mesa Redonda. E no próximo domingo tem mesa de novo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, até amanhã às 6 da tarde. Valeu? Tchau, tchau.